Olá, vamos voltar então, vamos terminar as espécies dos atos administrativos. Vamos agora aos atos enunciativos. O próprio nome diz, olha lá, são os atos que enunciam alguma situação. Alguma situação pretérita que já ocorreu, ou então uma situação que está ocorrendo naquele momento. Nós temos três modalidades aí de atos enunciativos. Nós vamos ter os pareceres, os atestados e também as certidões. Então, uma certidão que o Estado emite, o Estado está dizendo alguma situação. Um atestado até um atestado médico, realizado ali por um médico no hospital público, ele está atestando o que está acontecendo naquele momento. Também nós vamos ter um parecer técnico sobre alguma situação, realizado pela administração pública, é um exemplo também de ato enunciativo. Então, três modalidades aí. Continuando. Agora, os atos punitivos. Vamos lá, o próprio nome também nos remete ao conteúdo. O ato punitivo é aquele ato que visa punir alguém. Agora vai punir quem? Os servidores públicos, ou seja, os agentes públicos, e aquelas pessoas que mantêm uma relação direta com o Estado, como, por exemplo, os concessionários, os permissionários de serviços públicos, e também os administrados de um modo geral. Então, o ato punitivo é aquele ato praticado quando a administração pública tem a intenção de punir alguém. Pode ser um agente público, pode ser o administrado, ou mesmo um contratado, ou seja, quando a administração vai punir alguém, nós chamamos então de ato punitivo. Bem tranquilo, não é? Vamos lá, vamos continuar. Agora sim, é um tema que cai bastante em prova de concurso, que no caso, nós vamos trabalhar agora a extinção do ato administrativo. A forma tradicional do ato administrativo extinguir é quando ele cumpre seus efeitos jurídicos, ou seja, o ato exauriu seus efeitos jurídicos, já cumpriu, ali nós não falamos mais naquele ato administrativo. Como, por exemplo, férias a um servidor. Após 30 dias, olha lá, o ato já exauriu seus efeitos jurídicos. Ocorreu, então, a extinção do ato administrativo. Vamos a um outro exemplo. Um alvará de autorização para interdição de uma quadra para uma festa. Olha lá, na segunda-feira nós falamos no caso que o ato foi extinto, porque o ato já exauriu seus efeitos jurídicos. O ato, a festa era para ocorrer sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira ocorreu então a extinção do ato administrativo. Mas nem sempre acaba assim. Às vezes a administração ela tem que anular o ato, então o ato vai ser extinto pela anulação. Às vezes a administração pública vai revogar o ato administrativo, vai cassar o ato administrativo, e é isso que nós vamos trabalhar agora. As modalidades, então, as espécies de extinção do ato administrativo. Vamos iniciar pela anulação, que lá na sua prova pode vir também como invalidação do ato administrativo. Tem doutrinador que usa essa expressão, então, invalidação do ato administrativo. Olha lá, então, o ato é praticado com algum vício naqueles elementos, requisitos que nós já trabalhamos anteriormente. Então, pode muito bem o particular prejudicado contestar esse ato dentro da administração pública através de um recurso administrativo, ou pode muito bem contestar através de uma ação judicial. Então, o ato administrativo ele pode ser anulado tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. Então, nós vamos ter aí um amplo controle de legalidade do ato administrativo. Nós vamos trabalhar agora também algumas características do ato administrativo. Vamos lá para a nossa tela. Olha lá, então. A anulação, nós já entendemos o que representa isso. Ocorre, então, quando o ato é ilegal. Agora, as características. Seus efeitos retroagem, olha lá, ao momento da prática do ato, efeitos ex tunc. Isso quer dizer que os efeitos produzidos pelo ato devem ser desfeitos, ressalvados os interesses do terceiro de boa-fé. Vamos aqui um exemplo. Então, determinado ato, ele foi praticado em 2012. Quando foi em 2015, a administração pública percebeu o quê? Que o ato era ilegal. Mas esse ato praticado em 2012, podemos chamá-lo aqui de ato A,
ele vem produzindo sim seus efeitos jurídicos. Por quê? Presume-se que o ato administrativo ele seja editado conforme a lei. Só que, posteriormente, então, foi produzido o ato B. Qual que é o objetivo do ato B? Anular o ato A. E, obviamente, o ato B, como vai produzir efeitos ex tunc, ele vai desconstituir, vai desfazer todos os efeitos jurídicos por esse ato. Vamos chegar, então, à situação originária. Vamos, então, tentar aqui recuperar o tempo perdido, ou seja, desfazer a ilegalidade praticada pela administração. Nós podemos utilizar, sim, o exemplo da reintegração lá do servidor público, que até é texto constitucional também, né? Além de ter previsão na própria Lei do 112, que é o Estatuto da Esfera Federal. E o reintegrado, ele vai receber uma indenização de todo o período que ele ficou fora de seu trabalho. Alguns pensam, poxa, como a administração é generosa, não é isso? Vai ali remunerar o servidor em relação a todo o período que ele ficou sem trabalhar, que ele ficou fora da administração. Então vamos lá. O servidor ele foi demitido de maneira ilegal, vamos considerar em 2010, e esse ato ele veio produzindo seus efeitos jurídicos, ou seja, tivemos o rompimento do vínculo com a administração. Quando foi em 2015, o servidor conseguiu provar que aquele ato, que aquela demissão foi ilegal. Então vai ser anulada a própria demissão e os efeitos vão retroagir, ou seja, vamos restaurar a situação originária. A situação originária era que o ato não deveria ser praticado. Se o ato não deveria ter sido praticado, o servidor, então, vamos considerar que ele tenha trabalhado durante todo esse período, esses 5 anos, esses 4 anos. Então, ele vai receber toda a sua remuneração durante esse período, né? Quanto às suas férias, 13º, promoção na carreira, como se estivesse trabalhando, tá bom? Vamos à próxima característica. Se a anulação alcançar diretamente interesses individuais do administrado, alterado de forma desfavorável sua situação jurídica, deve ser concedida oportunidade do contraditório, ou seja, o administrado poderá, antes da anulação do ato, apresentar alegação, com o objetivo de demonstrar ser indevida a sua anulação. Então, olha lá, quando a administração pública for retirar algum direito do particular, quando for anular o ato favorável, tem que primeiro conceder o contraditório em ampla defesa. Ou seja, tem que dar oportunidade ao particular para ele provar que aquele ato ele não é ilegal, que aquele ato ele é legal. Então, se for retirar, no caso, ato que gerou algum efeito favorável ao administrado, ou seja, concedeu algum direito, anteriormente tem que estabelecer o contraditório em ampla defesa através de um processo administrativo. Outra característica: a anulação do ato administrativo pode ser realizada pela própria administração, olha lá, se provocada ou de ofício, ou pelo Poder Judiciário, obviamente ele só age se provocado. Vamos lá. Súmula 473 do STF. Nós já falamos sobre ela anteriormente, mas vamos lá. Aqui no caso, nós trabalhamos a autotutela, tá bom? Que é a possibilidade da administração pública de se autocontrolar. Então, a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios, que os tornem legais, porque deles não se originam direitos. Ou pode revogá-los, que a gente vai trabalhar daqui um pouquinho a revogação. Prazo para anulação do ato na esfera federal. Isso daqui consta no artigo 54 da Lei 9784. Vamos lá. Qual que é o prazo que a administração pública tem para anular o ato? Veja bem, 5 anos. Se o ato for favorável ao administrado e se este estiver de boa fé. Então vamos lá. A administração pública tem 5 anos para anular o ato administrativo que produzir algum efeito favorável para o administrado. Se a administração não anular tal ato em 5 anos,
Aí nós chamamos de convalidação tácita, ou seja, tacitamente o ato foi aperfeiçoado. Não tem como realizar a sua revogação posteriormente. Então qual que é o prazo? 5 anos, se o administrado estiver de boa fé. Continuando lá no quadro. Agora, olha que interessante, não há prazo. Se for desfavorável ao administrado, ou se em ato favorável o administrado estava de má fé. Vamos imaginar o seguinte, determinado servidor, ele fez ali o requerimento para aposentar. Vamos considerar que seja um servidor ali do STJ, tá bom? Analista lá do STJ. Então ele fez o pedido no próprio STJ e o departamento pessoal lá do STJ confirmou a aposentadoria do servidor, ok? E essa aposentadoria, ela tem que ser confirmada por quem? Pelo Tribunal de Contas. Lembram? Que é um ato complexo, então STJ e o TCU. O processo foi enviado para o TCU e o auditor do TCU também confirmou a aposentadoria. Só que, vamos imaginar que o servidor tenha aposentado em 2005. Tudo ocorreu em 2005, perfeito. Quando foi em 2015, o TCU fazendo auditoria percebeu o seguinte, que aquele servidor naquela época ainda não tinha os requisitos para aposentar. Pergunto, o Tribunal de Contas pode anular essa aposentadoria em 2015? A resposta é negativa. Eu falei de má fé? Não. Falei o quê? Que o servidor fez o pedido de aposentadoria, 2005 ele aposentou, 2015 o TCU descobriu, não tem como mais anular a aposentadoria porque ocorreu a convalidação tácita. Agora, uma outra situação, tá bom? O servidor fez o pedido para o STJ, que ele trabalhava lá, só que lá no pedido, ele protocolou uma petição, ou seja, uma certidão do INSS falsa, que ele tinha contribuído em determinado período. Ninguém descobriu essa falsidade, o processo foi enviado para o TCU, ninguém descobriu também. Isso tudo ocorreu em 2005. Quando foi em 2015, o TCU, fazendo ali a auditoria, descobriu, no caso, esse documento falso. Pergunta, em 2015, o TCU ele pode anular essa aposentadoria? Aí sim a resposta afirmativa. Por quê? O administrado particular estava de má fé. E a má fé não é protegida de maneira alguma no direito. Vamos continuar. Olha uma questão, vamos lá. Prova do CNJ. Com base no princípio da autotutela, em que em qualquer tempo a administração pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vício. Então vamos aqui, com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo a administração pública tem o poder-dever de rever os seus atos quando estes estiverem eivados de vício. Peraí, não é qualquer tempo. Nós vamos ter aqui 5 anos se o administrado estiver o quê? De boa fé. Agora, tudo bem. Em qualquer tempo, aí sim, qualquer tempo, se o administrado estiver de má fé. De má fé. Então, aqui a resposta é negativa, né? O gabarito é errado. Porque em relação ao princípio da autotutela, que nós vamos ter aqui a possibilidade de anular o ato, isso não vai ocorrer em qualquer tempo. 5 anos apenas, se tiver de boa fé, e tudo bem, a qualquer tempo se tiver de má fé. Mas eu não posso afirmar nunca que em qualquer tempo a administração pode anular o ato administrativo. Então, gabarito errado aqui pra gente. Vamos lá, vamos trabalhar agora a revogação do ato administrativo. Na revogação, o ato é válido, o ato é perfeito, só que, posteriormente, o ato se tornou inconveniente ou inoportuno, o que leva a administração pública, de maneira discricionária, a proceder à sua revogação. Então, o ato é válido, ele é legal, está produzindo sim seus efeitos jurídicos, mas posteriormente, no caso, esse mesmo ato se tornou inconveniente, se tornou inoportuno e vem a administração pública, então, realizar a sua revogação. Vamos considerar o seguinte.
Imagine que aí na sua cidade seja instalada no centro da cidade uma faixa exclusiva para ônibus, tá? É uma situação muito comum no Distrito Federal, que é o local onde gravamos as nossas aulas. Então vamos imaginar que na sua cidade ocorra a mesma situação, tá? Por meio de um ato administrativo, o secretário de transporte determina então que uma faixa aí no centro da cidade seja destinada apenas para os ônibus. Então o ato é legal, o hálito já vai produzir seus efeitos jurídicos. Só que após ali 30 dias, o trânsito, ao invés de melhorar, o trânsito piorou. E o que o secretário vai fazer então? Editar um novo ato administrativo revogando o primeiro ato, tá vendo? Ou seja, aquele ato se tornou inoportuno, se tornou inconveniente. Falamos sim que a revogação representa um ato discricionário da administração pública. Lembrando, se a revogação representa a discricionariedade da administração pública, apenas o ato discricionário admite, no caso, tal procedimento. Só o ato discricionário que pode ser revogado. Agora, por quê? O ato, a revogação vai atingir o mérito do ato administrativo. Lembra que nós trabalhamos os elementos motivo e objeto. E só o ato discricionário que vai ter esse mérito administrativo, que vai ter, no caso, a valoração subjetiva do agente público. Então, daí, só o ato discricionário que admite a revogação. Vamos lá na nossa tela, vamos lá ver algumas características. Então, na revogação, o ato é válido, legal, mas inoportuno ou inconveniente. Outra característica, só a administração pode revogar os seus próprios atos. Então, não tem como o juiz substituir o administrador público aqui no controle de mérito. Só os atos discricionários podem ser revogados. Outra característica, a revogação produz efeitos prospectivos para frente, ou seja, ex nunc. Isso quer dizer que, da prática do ato, a sua revogação, os seus efeitos serão respeitados. Vamos imaginar o seguinte: determinado ato foi praticado em 2013, o ato A. Esse ato A veio produzindo seus efeitos jurídicos porque, além dessa produção, esses efeitos são legais. Só que a administração pública percebeu que esse ato se tornou inconveniente, se tornou inoportuno. E a administração pública quer desfazer, então, esse ato administrativo. Vai ser praticado agora o ato B, mas olha que interessante, o ato B vai atingir o ato A daqui para frente, ou seja, efeitos prospectivos, tá vendo? Daqui para frente, tudo bem. O ato A não vai produzir seus efeitos jurídicos, mas todos os efeitos anteriormente produzidos serão, então, conservados. Falamos também, podemos anotar aqui, nós temos duas formas de controle. Controle. Podemos anotar aqui. De mérito e o controle de legalidade. Controle de mérito gera a revogação do ato. Controle de legalidade gera a sua anulação. Quem pode realizar o controle de legalidade, de mérito, apenas a administração pública que praticou o ato. Quem pode realizar o controle de legalidade? A administração, exercendo a autotutela, e também o poder judiciário quando provocado. Controle de mérito atinge apenas o ato discricionário. Controle de legalidade atinge quem? O ato discricionário e também o ato vinculado. Ah, professor, o judiciário pode anular um ato discricionário? É lógico. O ato discricionário tem um vício no elemento competência. O ato discricionário tem um vício no elemento forma. Então, pode muito bem ocorrer a anulação desse ato. Controle de mérito produz efeito ex nunc.
quando nós falamos em contra-legalidade, produz efeitos ex tunc. Ok? Então, nós temos esse quadro aqui, importante para a nossa prova. Vamos lá, vamos continuar. Limites do poder revogador. Os atos vinculados não podem ser revogados, pois não há aspectos concernentes à oportunidade e conveniência. Ok, já vimos isso. Os atos que exaurem os seus efeitos não podem ser revogados. É lógico, o ato que já exauriu o seu efeito não tem como ele ser revogado mais, porque o ato já cumpriu todos os seus efeitos. Para ocorrer a revogação, tem que ser ali, né, na produção dos efeitos. Vamos àquele exemplo que nós utilizamos anteriormente. Um alvará de autorização para ocorrer uma festa sexta, sábado e domingo, uma determinada quadra de seu bairro. Então, pode ser que no sábado a administração, o prefeito, revogue esse ato. Por quê? Aquela festa não está atendendo ao interesse público, está tendo ali vandalismo, som alto, ou seja, está atrapalhando a comunidade. Aí tudo bem. No sábado pode revogar e a festa não vai ocorrer mais, no domingo. E agora, na segunda-feira, resolve ou revogar o ato? É óbvio que não, porque o ato já cumpriu seus efeitos jurídicos. Vamos ao quadro de novo. Não podem ser revogados atos que geram direitos adquiridos, conforme súmula, né, 473 do STF. Então, se gerou um direito adquirido, já incorporou no patrimônio jurídico do particular, não tem como revogar mais. Letra D. Não podem ser revogados atos que integram um procedimento, pois, sendo o procedimento administrativo uma sucessão ordenada de atos, a cada novo ato ocorre a preclusão com relação ao ato anterior. Vamos ao exemplo. Ó. Procedimento licitatório. O que significa procedimento licitatório? Uma sucessão de atos administrativos coordenados. Então, nós vamos ter aqui vários atos. Olha lá, vários atos administrativos de maneira coordenada. Não tem como, por exemplo, eu revogar esse ato aqui. Por quê? Quando eu pratiquei esse outro ato, o ato seguinte, ocorreu a preclusão desse ato. Nós não falamos mais naquele ato anterior em relação à oportunidade e à conveniência. Pode ocorrer muito bem a anulação do ato, se por acaso o ato for ilegal. Agora, a sua revogação, não. O que não pode ser revogado também? Os denominados meros atos administrativos, como os pareceres, as certidões e os atestados, pois seus efeitos derivam da lei e não de uma criação administrativa. Ou seja, quando nós falamos em ato enunciativo, que o Estado está enunciando, dizendo alguma coisa, ou aquela situação aconteceu ou não aconteceu, ok? Ou está acontecendo ou não está acontecendo, 880. Não tem como a administração dizer alguma coisa por oportunidade e conveniência, depois ali, né, contrariar o seu próprio posicionamento. Então aqui, esse posicionamento da administração é vinculado. Pode ser que o parecer seja ilegal, tudo bem, o parecer vai ser anulado. Pode ser que o atestado seja ilegal. Pode ser que a certidão seja ilegal. Agora, não, aí tudo bem, eu posso realizar a sua anulação. Agora, revogação de maneira alguma. Continuando. Trouxe pra gente aqui um julgado do STF, onde diz assim, ó, licença para construir, revogação, obra não iniciada. Vamos lá. Antes de iniciada a obra, a licença para construir pode ser revogada por conveniência da administração pública, sem que valha de argumento do direito adquirido. Precedentes do STF, tarará. Olha lá, o que você vai lembrar na sua prova? Eu já falei anteriormente que a licença representa um ato vinculado da administração. E falamos também que o ato vinculado não admite revogação. Por favor, é assim que você tem que lembrar.
No entanto, nós vamos ter aqui uma exceção muito questionada, muito criticada pela doutrina, porque o STF já manifestou a possibilidade da revogação de uma licença antes do início da obra. E nós falamos que a licença é ato vinculado e o STF autorizou a revogação de um ato vinculado. Agora deu um nó em sua cabeça, não é? O que aconteceu? Determinado município concedeu um alvará de licença para construir, que é um ato vinculado, ou seja, o particular cumpriu tudo que a lei exige, então obrigatoriamente o ato tem que ser concedido, tem que ser praticado, desculpe. Mas vamos lá, posteriormente, ocorreu a desapropriação desse imóvel ao qual o particular tinha licença para construir. E o particular questionou, peraí, prefeitura, como que você quer desapropriar o meu imóvel, sendo que eu tenho um alvará de construção e esse alvará de construção autoriza, no caso, eu iniciar a minha obra. Veio o STF e falou, não, peraí, se a obra não foi iniciada, pode muito bem, então, a administração pública revogar o alvará de licença para construir, e é assim que você tem que anotar na sua prova, tá bom? Eu trouxe até uma questão, né, que versa sobre esse tema. Vamos lá. Determinado município deferiu a um empreendedor alvará para construção de um hotel de 20 andares. Então, alvará de construção é um ato vinculado, né? É uma licença no caso. Entretanto, antes do início da obra, sobrevieram normas de caráter geral, limitando a apenas 15 andares as construções no local. Foi solicitado, então, parecer jurídico sobre a legalidade de se, olha lá, revogar o primeiro alvará para o devido cumprimento das novas regras urbanísticas. Com base nessa situação hipotética, na jurisprudência do STF, acerca do tema, julgue os itens. Vamos lá, eu trouxe um item para a gente, que é o item que interessa agora. Vamos lá. O parecer deve orientar o governador municipal a não revogar o alvará concedido ao empreendedor, visto que seu deferimento gerou direito adquirido ao particular. Gabarito, então, errado, não é isso? Porque o STF entende que se a revogação do parecer, que é um ato vinculado, ocorrer antes do início da obra, essa revogação, esse ato, vai ser totalmente lícito e deve ser prontamente atendido. Então, gabarito errado aí pra gente, tá bom? Então, leve assim, por favor, para a sua prova. Vamos a uma outra questão. Olha lá, sendo a revogação a extinção de um ato administrativo por motivos de conveniência e oportunidade, ela é, por essência, discricionária. Ok, né? Questão bem tranquila. Então, gabarito certo aí pra gente, porque a revogação significa, sim, a discricionariedade da administração. Gabarito certo. Vamos lá a uma nova questão. Embora a revogação seja ato administrativo discricionário da administração, perfeito, são insuscetíveis de revogação, entre outros. Primeiramente, os atos vinculados, perfeito, o ato vinculado não admite revogação. Os que exaurirem os seus efeitos, isso mesmo, o ato que já exauriu o seu efeito não admite a revogação. Que gerarem direitos adquiridos, o direito incorporado ao patrimônio do particular não vai poder ser retirado. E os chamados meros atos administrativos, como certidões e atestados. Aqui também nós vamos ter os pareceres, não é isso? Pareceres, tá? Que são os atos enunciativos. Os atos enunciativos são chamados, sim, pela doutrina, de meros atos administrativos. Por quê? É um ato que não vai constituir nada novo. Aqui o ato enunciativo é um ato, no caso, que não vai inaugurar, que não vai constituir nada. Ele apenas vai declarar alguma situação existente.
Então, por isso que chamamos, no caso, a doutrina chama de meros atos administrativos. Então, gabarito, como consta aqui, gabarito certo, tá bom? Ok, vamos parar mais uma vez por aqui. Vamos ao próximo bloco, interessante, próximo e último bloco sobre a teoria dos atos administrativos, viu? Te espero no outro bloco, sucesso!